No programa Evidências anterior, você acompanhou o breve resumo histórico e filosófico das raízes do moderno movimento ateísta. No final da explanação, terminamos com o desafio de mostrar evidências racionais para a existência de Deus. E esse é o nosso assunto hoje. Vamos começar contando uma história baseada em fatos reais que aconteceu anos atrás nos Estados Unidos. Shirley, esse é um pseudônimo para preservar a identidade real dos envolvidos, era uma jovem cristã que lia a Bíblia e amava sua igreja. Criada numa pequena cidade do interior, ela nunca havia conhecido um lugarejo com mais de 30 mil habitantes, até que um dia seus pais a enviaram para a capital a fim de cursar a universidade. O choque cultural, é claro, foi tremendo. Shirley logo percebeu que suas convicções religiosas não eram tão óbvias para a maioria que a cercava. Na sua igreja interiorana, bastava um texto bíblico para afirmar uma ideia e já se tinha o bastante para silenciar qualquer contra-argumento. Mas nesse novo mundo, as coisas eram diferentes. A ligeira menção da palavra Bíblia já era motivo de deboche e discriminação entre os estudantes. Seu professor mais admirado, um PhD pela Universidade de Oxford, era ateu e parecia ter argumentações mais sólidas que os sermões que ela ouvira na infância. Shirley amava os seus pais e não podia negar uma convicção de fé tantos anos acalentada. Entretanto, sua nova intelectualidade não encontrava respostas claras e racionais para muitas das perguntas que surgiam. Até que um dia, algo terrível aconteceu. Shirley suicidou-se. Seu corpo foi encontrado próximo a uma árvore que ficava no prado da escola. Junto dela havia uma rosa e um exemplar do livro E o Vento Levou. Junto também havia o vidro de veneno que ela usou para ceifar a própria vida. Dentro do livro havia um bilhete com as seguintes palavras: Eu realmente tive que fazer isso. Não posso mais enfrentar essa vida. Quando eu cheguei à universidade, tinha fé em Deus e era feliz, mas a universidade roubou a minha fé e eu não posso mais enfrentar suas perplexidades e incertezas. Quando acharem o meu corpo, notifiquem aos meus pais e diga para eles que sinto muito por ter lhes causado ainda mais esta dor. Peço que enterrem o meu corpo embaixo dos pinheiros que estão no cemitério, cuja graça e beleza tantas vezes admirei, mas nunca pude alcançar. É impossível saber em detalhes que dúvidas ou conflitos passaram na cabeça daquela garota. Mas dá para se ter uma noção, pois muitos passam pelos questionamentos semelhantes a ela. Aliás, se você notar bem, verá que ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateias devido a alguma decepção com aquilo que antes acreditavam. Pode ser o sofrimento, a formulação de perguntas sem resposta ou até o choque de culturas. Não importa a razão, num dia, mais cedo ou mais tarde, todos temos a nossa fé balançada por algum tipo de questionamento. Como lidar com isto é o que torna o X da questão. Note que a existência de Deus não é algo que interessa somente às pessoas que creem. Saber que há no céu um ser supremo e amigo é algo que traz alegria para todas as pessoas. É o ceticismo que nos angustia com a sua convicção de que estamos sozinhos no universo e não temos outra vida senão esta. Aliás, se existisse uma oração que até mesmo um bom ateu pudesse fazer, esta seria: peço que Deus exista. Seja como for, o fato é que hoje as pessoas fogem da religião institucionalizada, mesmo aquelas que ainda também mantêm algum tipo de fé num ser superior, preferem caminhos espiritualistas alternativos que não exigem demasiado comprometimento nem sejam modulados por crenças doutrinárias. A mentalidade pós-moderna parece evitar o seguimento de qualquer coisa que pareça uma cartilha de fé e comportamento. Conforme o anúncio quase profético do escritor alemão Robert Adolphs, autor do livro A Sepultura de Deus, na visão popular, as igrejas estão se tornando túmulo de Deus, ao invés de serem um meio de encontrar-se com a divindade. Aliás, já na virada do século XIX para o século XX, Friedrich Nietzsche expressava o mesmo conceito ao declarar: o que são estas igrejas de hoje, senão sepulcros ou túmulos de Deus? De fato, parece que é tremendamente dizer-se cristão, crente ou religioso nos dias de hoje. O motivo parece ser óbvio:
Religião tornou-se para muitos sinônimo de cultura para velhos, alienados ao prazer ou também para pessoas desesperadas em busca de auxílio psicológico, muitas das quais se iludem com seitas e promessas de salvação num imenso comércio espiritual que não deixa de ser estarrecedor. O Dr. Franz Xaver Kaufmann, professor emérito de Sociologia da Universidade de Münster, na Alemanha, esboçou em 3 teses as condições do ser e do tornar-se cristão na sociedade atual. Primeiro, é tremendamente difícil tornar-se cristão nesta cultura moderna. Segundo, é difícil viver e agir como cristão sob as premissas dessa cultura moderna. E terceiro, se alguém, pois, tenta efetivamente tornar válido o seu ser cristão, ele mesmo torna difícil a convivência normal no meio ambiente comum. Com esse quadro em mente, não é difícil lembrar o desespero de pessoas como Shirley e se perguntar: será realmente este o fim da fé cristã? Vale a pena acreditar em Deus? A indagação não é nova. Ela já era formulada no passado por alguns que preferiram seguir o rumo da fé ao lugar do rumo da descrença. É o caso, por exemplo, do filósofo e cientista do século XVII, Gottfried Wilhelm Leibniz, que teve uma atitude bem diferente daquela de Shirley. Ele era tão brilhante que, com apenas 21 anos de idade, isto mesmo, 21 anos, defendeu uma tese doutoral na Universidade de Leipzig, na Alemanha. O reitor nem queria dar-lhe o título de doutor por ser muito jovem. Autodidata, aos 8 anos, ele aprendeu sozinho a falar latim e grego. Aos 15, já possuía vasto conhecimento de filosofia moral e teologia escolástica. E, para completar, estudou ainda matemática em Paris e anunciou o cálculo diferencial a partir do seu invento, a máquina de fazer operações, a ancestral da calculadora. Ele era um gênio e, diferente de muitos de sua época, ele cria piamente em Deus. Nos dias de Leibniz, o antropocentrismo filosófico dominava o pensamento dos intelectuais. Dentre os vários segmentos, havia uma corrente de céticos chamada deísmo. Para estes, o sofrimento era o maior argumento contra Deus. Por isso diziam: se Deus existe, por certo não está aqui. Ele abandonou o universo. Discordando disto, Leibniz sistematizou uma filosofia chamada teodiceia. Ela consistia numa série de argumentos racionais à existência de Deus, mesmo em face ao sofrimento humano. Mas ele não foi o único a fazer isso. Outros pensadores antes e depois dele também o fizeram, como, por exemplo, Tomás de Aquino, Blaise Pascal, Sir Isaac Newton, que também argumentaram, ao seu tempo, a favor da existência de Deus. Mas não pense que se tratam de provas da existência de Deus. Na verdade, é até impossível provar que Deus existe por um motivo muito simples. Deus é grande demais para ser analisado por meios científicos. Afinal, a ciência e a razão humana têm as suas limitações. Provar em termos de ciência significa analisar, medir e, principalmente, repetir o experimento para se obter o mesmo resultado. Sendo assim, podemos provar, por exemplo, a lei da gravidade, a lei gravitacional, pois é possível fazer e refazer o teste e ver que os corpos realmente são atraídos para o centro da Terra. Mas há coisas que não dá para simplesmente repetir ou experimentar em laboratório. É o caso, por exemplo, de alguns enunciados da geometria e da matemática. Desde a antiguidade, os sábios consideravam, de um modo geral, 2 tipos de proposições matemáticas: os axiomas e os teoremas. Os axiomas, também chamados de postulados, são proposições aceitas sem demonstração, e teoremas são proposições que podem ser demonstradas, mas a partir dos demonstráveis axiomas. Ou seja, se o axioma estiver errado, o teorema também estará. Mas então por que não podemos provar os axiomas? Porque, de acordo com o método lógico-dedutivo usado pelos gregos, isto é, aquele que parte do universal para o singular, o pressuposto universal, embora necessário para se obter um resultado efetivo, escapa à nossa capacidade intelectiva e, portanto, não pode ser medido, verificado ou analisado com os nossos instrumentos, que têm como característica principal a limitação. Noutras palavras, são grandes demais para os nossos critérios de observação. Mas aí você deve estar se perguntando: como ter certeza de um axioma se ele não é verificável? Bem, os matemáticos gregos responderiam que ele é indutivo. Faz sentido supor assim, mas não tente prová-lo.
Sua mente não está ao alcance dele. Ora, se este é um conceito racional, por que não poderíamos aplicar o mesmo a Deus? Afinal de contas, se o Todo-Poderoso pudesse ser provado no sentido empírico da palavra, ele estaria mais para teorema que pressuposto. Logo, caberia dentro do escopo mental humano e não seria grande o bastante para ser Deus. Portanto, do mesmo modo que o axioma matemático, Deus é uma verdade não demonstrável, mas que se estabelece pela lógica e intuição. A única diferença entre ele e o axioma da matemática é que, enquanto o axioma é apenas intuitivo, Deus é adicionalmente verificável pela fé e pela certeza da sua existência. Aliás, da certeza da sua existência, podemos tirar uma série de conclusões e elementos perfeitamente comprováveis, do mesmo modo que são comprováveis os teoremas retirados dos axiomas. E não pense que esta lógica matemática é difícil de compreender. Ela está em todos os livros e pode ser confirmada por qualquer matemático. Difícil é entender como filósofos ateus ignoram este ponto, afirmando categoricamente a não existência axiomática de Deus. Vejamos ainda outra ilustração da matemática. Como você deve saber, não dá para provar deste jeito empírico que alguns imaginam que duas retas paralelas jamais se cruzam, a não ser que sejam concorrentes. Em ambos os casos, a dificuldade está em que os conceitos remetem a nossa mente para o infinito. As provas oferecidas para esses e outros enunciados geométricos são reconhecidamente complexas e, em alguns casos, até contraditórias. Basta para isso ver a polêmica sobre o axioma das paralelas, o quinto postulado de Euclides, que envolveu grandes nomes da matemática, especialmente no século XIX. Só para você entender um pouco dos bastidores desta polêmica, saiba que por quase 2000 anos, desde o ano 300 a.C., quando viveu Euclides, até meados de 1700, a sua geometria dominou soberana o mundo da matemática. Mas muitos percebiam de longa data que o seu quinto postulado apresentava alguns problemas. De acordo com a visão de Playfair do século XVII, o quinto postulado de Euclides dizia: por um ponto exterior a uma reta, passa apenas uma outra reta paralela à primeira. Ora, os estudiosos de Euclides, que viveram a partir do século XVII, logo começaram a perceber que a questão da unicidade das paralelas era ou seria polêmica, pois implicava na existência de um ponto-encontro e não um encontro de duas retas concorrentes que poderia estar além dos limites da verificação. É que, nesta época, o método dedutivo de verificação estava sendo substituído pelo indutivo, que preferia partir do particular, isto é, do verificável, para o universal, bem o oposto do método anterior. Assim, pelo método da indução, que aliás era o próprio método científico, seria impossível verificar o postulado euclidiano. Afinal, como afirmar a existência de algo que não pode ser realizado dentro do universo inteiro, nem mensurado pelas medidas humanas? Esta era uma questão bastante delicada na época. Por outro lado, o curioso é que a vericidade do quinto postulado de Euclides não foi questionada até meados do século XIX. Era claro que duas retas ligeiramente concorrentes acabariam se encontrando em algum ponto teórico e as exatamente paralelas não. Mas a verificação disto não era algo tão simples assim. Aliás, veja este trecho de uma carta escrita em 1817 por um dos mais renomados debatedores da época, o físico e matemático alemão Johann Carl Friedrich Gauss. Estou cada vez mais convencido de que não se pode demonstrar pelo simples raciocínio a necessidade da geometria euclidiana. É possível que no futuro possamos ter ideias sobre a natureza do espaço que hoje nos são inacessíveis. Finalmente, em 1832 e depois em 1840, dois matemáticos, trabalhando de modo independente e até quase secreto, propuseram uma solução radical para o dilema. Um deles era o estudioso húngaro Bolyai Farkas e o segundo, o geômetra russo Nicolas Ivanovich Lobachevsky. Ambos resolveram tentar a única via que restava: construir uma geometria que aceitava todos os axiomas de Euclides, menos o quinto, que falava das paralelas.
Eles fizeram um excelente trabalho, disto não resta dúvida, mas a crítica feita por alguns é a de que os novos modelos, ao invés de solucionarem o problema da consistência, apenas deslocaram seu foco. No caso, por exemplo, da geometria de Riemann, outro proponente da época, a geometria de Euclides foi usada para criar uma noção vaga de espaço físico usual, em contraste com o espaço infinito, também chamado real, o que seria objeto das novas geometrias não euclidianas. São sistemas de fato extremamente interessantes, porém não mais nem menos reais que o sistema original de Euclides. De novo, caímos no campo do não demonstrável. Mas deixando para os entendidos em matemática as discussões acerca desta polêmica, o que nos interessa filosoficamente nesta discussão é que, além da demonstração de caminhos alternativos à matemática euclidiana dos paralelos, ficou claro que é possível provar a impossibilidade de provar algo em um dado sistema do conhecimento humano. Noutras palavras, há coisas que são absolutamente verdadeiras, porém impossíveis de serem provadas, não por uma falha delas, mas pela limitação da nossa mente. No caso específico das paralelas infinitas, teríamos que ter uma capacidade de verificá-las de um a outro ponto do infinito para certificar que realmente são contínuas e jamais se cruzam. Esta, repetimos, é uma verdade que podemos enunciar porque é lógico, faz sentido, mas não podemos provar porque está além do nosso alcance. Ninguém em sã consciência questionaria a racionalidade cada vez mais crescente da geometria. O mais surpreendente, porém, de forma lógica, é a independência que ela desfruta do cérebro humano ao demonstrar a limitação racional deste. Aliás, este chega a ser o seu maior destaque em relação a outras áreas da matemática. Como disse Friedrich Bessel, um dos maiores matemáticos e astrônomos alemães do século XIX, enquanto o número é produto exclusivo do nosso espírito, o espaço tem uma realidade para além do espírito, cujas leis não podemos prescrever completamente. Imagine agora estas mesmas palavras aplicadas à mente racional que fez o espaço, a saber, Deus. Novamente, para a tristeza da lógica ateísta, somos obrigados a cair no conceito de algo superior a nós, na convicção que existe um ser absolutamente real, supremo e divino que comumente chamamos de Deus. E como já dissemos anteriormente, se esse Deus pudesse ser provado dentro das limitações humanas, não seria grande o bastante para ser o Deus da Bíblia. Por isso, é razoável concluir que está a favor dos crentes o fato de não podermos provar que Deus existe, mas apenas enunciar racionalmente a sua existência, pois é uma coisa lógica de se crer. E é por esta mesma razão que a Bíblia também afirma em Hebreus, capítulo 11, verso 5, que quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. É importante, porém, não confundir o que acabamos de ver com aquela argumentação, digamos até infantil, que diz mais ou menos assim: o ateu não pode provar que Deus não existe, e esta é uma prova de sua existência. Ora, esse argumento jamais deveria ser usado pelos crentes, pois também não podemos provar que fadas azuis não existem, e isto não as torna necessariamente existentes. Tal raciocínio é equivocado e não tem nenhuma relação com os enunciados geométricos que você acabou de ver. No caso específico dos argumentos racionais para a existência de Deus, intelectuais de prestígio como o filósofo Caspar preferem chamar esses indícios não de provas, mas de convites argumentados à fé. Ou, como diria Santo Tomás de Aquino, caminhos para a compreensão de Deus. Noutras palavras, Deus passou pela história e deixou rastros nela. Vejamos, portanto, alguns de seus indícios. Argumento cosmológico. Pense um pouco e imagine. De onde vem o universo? Existe uma lei física de causa e efeito que estabelece que as coisas não existem do nada. Sempre há uma causa que precede o efeito. Há um provérbio latino que diz ex nihilo nihil fit, que quer dizer do nada, nada se produz. Tudo teve uma causa que o originou. Ora, desde que Albert Einstein propôs a teoria da relatividade, ficou estabelecido que o universo não é eterno, mas teve um começo. Mas é aí que gera o problema para o ateu. Se do nada, nada se produz, o que havia antes do universo começar a existir? O nada? Ora, se não havia nada, por que hoje há algo? Lembremos, do nada, nada se produz.
Não seria mais inteligente admitir que, ao invés de nada, havia um Deus? Alguém, certa vez, tentando contra-argumentar esta ideia, perguntou: e se Deus foi originado por outro ser que viveu antes dele? A resposta é simples. Então, este outro é que seria Deus, pois o segundo seria, como nós, apenas uma criatura dele. Não tem saída. Ou acreditamos num Deus eterno que criou tudo e não foi criado por nada, a causa primeira, ou caímos no retrocesso infinito. Portanto, a existência de um Deus eterno, sem começo nem fim, é necessária para explicar a própria existência do universo. Argumento do movimento. Graças à sistematização teórica do astrônomo belga Georges Lemaitre, sabe-se que o universo, longe de estar estagnado, encontra-se em expansão. Ele está se expandindo como uma bola de gás. Assim, em termos físicos, podemos dizer que o universo está em constante movimento. Contudo, a mesma física estabelece que nenhum movimento se dá sem uma causa que o impulsione. Se vemos, por exemplo, uma bola rolando, automaticamente deduzimos que alguém provocou aquilo, pois a bola não movimentaria sozinha de um canto para outro sem uma ação externa. Logo, se o universo um dia entrou em movimento, algo foi responsável por esse movimento. E por que não crer que esse algo poderia ser uma pessoa, no caso, Deus? Argumento do design inteligente. Todos os aspectos da vida natural parecem seguir uma estrutura complementar que supõe um projetista original. Note o vento que espalha sementes, a chuva que as faz germinar, o sol que lhes proporciona vida, o animal que come a planta, tudo segue uma perfeita sincronia. Tanto é que a transgressão de uma destas leis traz consequências sérias para a natureza e, em especial, o gênero humano. Ora, você é inteligente. Crer que toda esta complexa engenhosidade é fruto do acaso requer muito mais fé da parte do observador que aceitar a hipótese racional mais simples de que o universo foi planejado por alguém de inteligência infinitamente superior. Temos ainda outro argumento muito interessante usado desde os filósofos estoicos para estabelecer a crença racional na existência de Deus. É o chamado argumento étnico. Em todas as culturas, por mais ou menos avançadas que sejam, há uma ideia de Deus interpretada de maneira localizada. Não existe nenhum povo do mundo inteiro que seja inteiramente sem religião. Todas as tribos já contatadas, todos os povos antigos cujos registros chegaram até nós, tinham uma ideia de Deus e religião implantada em sua cultura. Agora, cabe a pergunta: quem espalhou pelos povos a noção de divindade? Isso nos faz concluir que a tradição a respeito da existência de Deus é, no mínimo, tão antiga quanto a própria raça humana, desde os seus primórdios, adotando costumes de adorar religiosamente um ser superior aos homens. Mas o ser humano não é apenas razão. A emotividade também é algo fundamental no nosso ser. Sendo assim, as nossas emoções também poderiam ser um argumento da existência de Deus? Claro que sim. Trata-se do argumento psicológico. Como já dissemos, ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateias por alguma razão. Mas, em algum tempo, elas creram em algo superior a elas mesmas. Elas creram em Deus. Por isso, é sensato admitir que, psicologicamente falando, o teísmo, isto é, a crença em Deus, é o sentimento primeiro e natural de todas as pessoas. Ora, se há esse sentimento, devemos supor também que exista o seu correspondente, aquele que lhe preencha a expectativa. E agora vem o que seria o mais poderoso de todos os argumentos: o argumento da regeneração. A alegria de uma vida transformada, a transformação para o bem de uma pessoa que atribui a sua mudança à conversão espiritual, aponta à ação maior de um ente superior capaz de promover a cura para a alma humana. Este talvez é o maior argumento. Uma pessoa sem rumo na vida que foi transformada por Deus em um vencedor, em um indivíduo que possui e oferece esperança a outros. Esta, sem dúvida, é uma evidência que nenhum ateu pode contestar. O que você pensa então desta proposta? Deixar o Espírito Santo transformar todos os dias da sua vida, tornando-o um vitorioso em Cristo Jesus. Já pensou que oportunidade mágica? Você que agora está nos assistindo poderá ser o principal argumento a favor da existência de Deus. Portanto, tome hoje uma decisão. Afinal de contas, está nas suas mãos.